Olá, vamos à nossa segunda videoaula sobre funções. Observem a nossa tela aqui. Função entre os conjuntos A e B é um conjunto formado por todos os pares ordenados x, y do produto cartesiano entre A e B que obedeçam a uma determinada condição, onde x representa todos os elementos de A e a cada x corresponderá um único valor em y. Vamos à nossa segunda telinha. Observe o exemplo aqui, pessoal. O meu conjunto A, ele é formado pelos elementos menos 1, 0 e 1. Vou colocar ele aqui no diagrama, olha, menos 1, 0 e 1. E o meu conjunto B é formado pelos elementos menos 2, 0, 1, 2 e 4. Eu quero representar uma relação onde eu forme pares ordenados pertencente ao plano cartesiano A cartesiano B, ou seja, todos os elementos de A relacionados a B, tal que o Y, que é a minha imagem, que ficará em B, porque o conjunto A é o X, né? Cuja minha imagem, que é o Y, seja igual ao dobro de X. Então, vamos lá, ó. Vou achar o Y. Então, eu quero o dobro de menos 1. Porque o x é igual a menos 1, que está no A aqui, ó. Então, o dobro de menos 1 é menos 2. Então, eu vou ligar o menos 1 com o menos 2. Agora, eu quero o dobro de 0. O dobro de 0 é 0. Então, 0 eu vou ligar com o 0. E o último eu quero o dobro de 1. O dobro de 1, 2. Eu vou ligar o 1 com o 2. Lembra que nós falamos do conjunto domínio da relação contra domínio da relação? A função também tem. Então, vamos colocar aqui, ó, domínio da função. Domínio da função é o meu conjunto A. Eu posso representar pelo A maiúsculo dessa forma, que representa o conjunto, ou o domínio da função, eu coloco os elementos desse conjunto, menos 1, 0 e 1. O contradomínio da minha função é sempre o meu conjunto B. Então, eu vou representar dessa forma também aqui. Os elementos menos 2, 0, 1, 2 e 4. E a imagem da minha função serão todos os elementos que eu relacionei aqui ao meu conjunto A. Que nesse caso aqui são os elementos menos 2, 0 e 2. Essas são as imagens, certinho? Vejam bem, é função? É função. Quando que é função, pessoal? Primeiro caso que eu tenho que observar, todos os meus elementos de A estão associados a um único elemento em B, então é função. Não sobrou elementos aqui no meu conjunto A que não foram associados a B. Então, é uma função. Certinho? Vamos ao nosso segundo exemplo. Observem a nossa próxima tela. Dados conjuntos. São os mesmos conjuntos, pessoal. Conjunto A, os elementos menos 1, 0 e 1. Então, o A são os elementos menos 1, 0 e 1. E o meu conjunto B, os elementos menos 2, 0, 1, 2 e 4. A relação que eu vou ter que formar vai ser pares ordenados pertencente ao A cartesiano B, onde o Y, que é a minha imagem que vai ficar aqui em B, seja o X, que é o A, né, aqui, ó, ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, certo? Então, menos 1, eu vou ligar com 1. 0 ao quadrado dá 0, então vou ligar o 0 com o 0, certinho? 1 ao quadrado é 1, eu vou ligar o 1 com o 1. É função. Por que que é função? Porque todos os meus elementos de A estão associados a um elemento em B. Não sobraram elementos de A que não foram associados a B, certinho? Aqui eu também tenho
domínio da função, que é o meu conjunto A. Eu tenho o contradomínio da minha função, que é o meu conjunto B. E a imagem da minha função são os elementos 0 e 1, certo?